Olá, bem-vindo a mais uma videopesquisa do canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Nessa videopesquisa, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Boa Prática de Produção para Reduzir a Pegada Hídrica do Leite Bovino. Essa pesquisa tem como autores eu, Júlio Palhares, e as zootecnistas Taisla e Marcela. Bom, como introdução, a água é um dos aspectos mais importantes da produção leiteira, sendo essencial para os animais e para o produto leite. Enfim, não existe produção de leite sem água. O próprio produto leite, em média, tem 87% da sua constituição com base na água. Então, produzir leite nada mais é do que pegar a água num estado e transformá-la para um outro estado, que nós chamamos de produto leite. O entendimento do uso da água na pecuária leiteira e o impacto das práticas de produção na eficiência hídrica auxiliarão no manejo hídrico da atividade. O que seria eficiência hídrica? Nada mais do que a relação litros de água por quilo ou litro de leite. E para a gente calcular essa eficiência hídrica, nós podemos utilizar do método chamado de pegada hídrica. E o que é a pegada hídrica de um produto? É o volume de água utilizado para produzi-lo. A pegada hídrica mensura os consumos diretos e indiretos da água utilizada no produto e identifica os consumos por fonte, sejam elas superficial ou subterrânea. E esse consumo também é identificado geograficamente e temporalmente. É importante dizer que a pegada hídrica trabalha somente com o consumo, ela não trabalha com captação, ou seja, do que é captado, uma pequena parte é consumida, ok? Então, o que nós calculamos na pegada hídrica é o consumo de água e não a captação de água. Os objetivos do trabalho são avaliar o impacto do teor de proteína bruta na dieta de vacas em lactação como ação mitigadora para dar uma maior eficiência hídrica ao produto leite. E o impacto desta ação, no caso a redução do teor de proteína bruta, nos valores das pegadas hídricas verde, azul e cinza. Bom, como foi montada essa pesquisa? Ela foi conduzida num sistema de produção denominado de intensivo a pasto. Nós utilizamos 14 animais na categoria vacas em lactação e esses 14 animais divididos em dois grupos de 7 animais cada. Em cada grupo nós tínhamos 4 animais da raça holandesa e 3 da raça Jersey. Um período de lactação durante 273 dias. Então, nós avaliamos essa eficiência hídrica, calculamos a pegada hídrica durante toda a lactação. Em termos de alimentação, no período diurno, esses animais permaneciam numa área de descanso, onde recebiam dieta total 3 vezes ao dia. No período noturno, esses animais eram colocados em uma área de pastejo, um pastejo rotacionado, ok? Onde permaneciam lá do final do dia até a próxima manhã do dia que vinha. Os animais tinham acesso a água e alimentos à vontade. Como foi formulada a dieta desses animais, o que nós chamamos aqui de intervenção nutricional? Nós tínhamos dois grupos de animais, tá? Um animal, o grupo 1 recebeu uma dieta que nós chamamos de taxa fixa de proteína, com 20% de proteína bruta na dieta, ao longo de toda a lactação. O volumoso aqui era composto de pastagem de capim tanzânia e silagem de milho, mais concentrado. Os animais do grupo 2 recebiam uma dieta com uma taxa ajustável de proteína bruta de acordo com a necessidade nutricional das vacas. O volumoso era o mesmo, pastagem de capim tanzânia e silagem de milho, e o concentrado também era composto pelos mesmos ingredientes: milho, farelo de soja, sal mineral e bicarbonato. Então, havia uma diferença entre a constituição do concentrado entre o grupo 2 e o grupo 1, porque aqui, ao longo da lactação, nós tínhamos momentos que o teor de proteína bruta foi maior que 20%, para atender a necessidade dos animais, e em outros momentos, o teor de proteína foi menor que 20%, também de acordo com a exigência desses animais. Para nós calcularmos essa pegada hídrica, nós utilizamos a metodologia proposta por Orquestra, né?
e onde foi avaliada a pegada hídrica do produto leite, uma perspectiva da fazenda à porteira, o que em inglês nós denominamos de cradle to farm gate, ou seja, quando nós dizemos que nós calculamos da fazenda à porteira, nós consideramos todos os alimentos que esses animais consumiram, os consumos de água dentro do sistema de produção, que nós vamos ver quais foram, e também com relação ao impacto ambiental que os resíduos gerados por esse sistema de produção pode causar na natureza. E tudo isso foi feito com uma abordagem bottom-up, ou seja, nós cheiramos esses dados, não se trabalhou com dados secundários. Todos os dados para cálculo da pegada hídrica foram gerados ao longo da pesquisa. E foram calculados os consumos de água verde, azul e cinza. Então nós tínhamos o sistema de produção, as vacas divididas nos dois grupos, o grupo 1 e o 2. O cálculo da pegada hídrica, a nossa unidade de referência de cálculo foi litros de água por quilo de leite corrigido. Para nós corrigirmos o leite, nós utilizamos uma equação proposta pela FAO, ok? Onde nós podemos nivelar o quilo de leite para teores de proteína e gordura. E vamos ver agora o que significam essas águas verde, azul e cinza. A água verde é a soma da água evapotranspirada no cultivo dos alimentos, mais a água contida nos alimentos. Então, a água verde não é a água da chuva que caiu naquela região onde foi produzido o capim, a silagem de milho, a soja ou o milho. É a água evapotranspirada pela cultura vegetal. Então, para nós fazermos esse cálculo de transformarmos todo esse alimento em água, nós utilizamos a produtividade das culturas, os coeficientes de cultura, para assim nós calcularmos a água evapotranspirada. E o somatório, que seria a água contida nos alimentos. Então, os alimentos têm a sua matéria seca, e o que não tiver na matéria seca, o restante vai ser água. Então, nós consideramos a água contida nesses alimentos e a água verde é o somatório dessas duas águas. A base de cálculo aqui foram todos os alimentos ingeridos pelos animais durante a lactação, divididos em volumes em concentrado. A água verde, nós chamamos que ele é um consumo indireto de água. Vamos ver o que é o consumo direto. E ele se traduz na chamada água azul. A água azul é aquela que nós captamos, consumimos de todas as fontes superficiais ou subterrâneas. No caso desse estudo, a base de cálculo foi a água consumida pelos animais, ou seja, água de dessalinização, a água utilizada na irrigação das pastagens, porque no período da seca houve irrigação na área de pastejo rotacionado, e água contida no produto leite. Um outro consumo indireto que nós calculamos também é a chamada água cinza. O que significa essa água cinza? É a água consumida na depuração dos efluentes da ordenha, ou seja, a ordenha acontecia 2 vezes ao dia, o sistema de ordenha era lavado, que gerava um efluente, que era a nossa base de cálculo. A água cinza, nós calculamos o quanto a natureza vai consumir de água para depurar esse efluente, que tem uma carga orgânica de uma série de elementos. Nós usamos como elemento de cálculo o nitrato, que é um dos elementos que estão contidos num efluente leiteiro. Existem outros, e a nossa escolha foi pelo nitrato. Então, essas 3 águas, o somatório delas, vão dar o que nós chamamos de pegada hídrica do produto. Como resultados, o que nós temos? O maior teor de proteína bruta na dieta, ou seja, a dieta 1, além de não produzir mais leite, proporcionou maior pegada hídrica, o que nós entendemos como a dieta com teor fixo de proteína de 20% teve uma menor eficiência hídrica. Isso, a dieta com a proteína ajustada proporcionou uma redução de 10% no valor da pegada hídrica desse produto leite. Aqui pelo quadro, nós podemos ver separado quanto que foi cada uma dessas pegadas, nas suas dimensões verde, azul e cinza, e a pegada total. Então, para o grupo 1, a dieta com 20% fixado, vocês veem que o grande consumo de água se dá pela água verde, ela representou 86,4% da pegada hídrica do grupo 1. A pegada hídrica azul, com uma representatividade de 3,5%, e a pegada hídrica cinza, uma pequena representatividade de 0,14%. Então, o grupo 1 apresentou uma pegada hídrica total de 502,4 litros de água por quilo de leite corrigido.
O grupo 2. Vocês veem também que a pegada hídrica verde teve a sua maior representatividade entre todas as dimensões, 85,5%, seguida da azul, com 14,4%, e da cinza também uma pequena representatividade, representando 0,13%. O total da pegada hídrica do grupo 2 foi 451,2 litros de água por quilo de leite corrigido, o que nos remete à redução de 10% no valor da pegada hídrica. Então, por essas porcentagens, nós podemos dizer que os resultados mostram a importância do consumo indireto de água, ou seja, a água verde, que é um consumo indireto, na pegada hídrica do produto leite. Esse tipo de comportamento, a pegada hídrica verde representando a maior porcentagem do valor total da pegada hídrica do produto leite, é o que vai ser verificado em vários estudos já publicados, tanto no Brasil como no mundo. Por isso que se nós quisermos dar maior eficiência hídrica ao produto leite, uma das chaves para se conseguir essa maior eficiência é nós manipularmos a pegada hídrica verde. Consequentemente, nós atuarmos na nutrição desses animais para que ela seja o mais eficiente possível e com isso nós vamos conseguir reduzir a pegada hídrica verde e, consequentemente, a pegada hídrica total desse produto. Aqui com foco maior na pegada hídrica azul, nós temos que no grupo 1 ela representou 67,7 litros de água por quilo de leite corrigido e no grupo 2 64,6 litros de água por quilo de leite corrigido. Em termos de porcentagem, para ambos os grupos, nós vemos que a irrigação das pastagens foi o grande consumo de água azul, o mesmo valor praticamente, porque os animais ficavam na mesma área sob irrigação. O consumo de água de dessedentação 5,3% no grupo 1 e 5,31% no grupo 2, valores bem próximos, e a água cinza também 1,35% no grupo 2 e 1,28% no grupo 1, valores bem próximos também. Então, no caso da água azul especificamente, se nós formos eficientes no uso da técnica da irrigação, nós vamos conseguir dar maior eficiência à pegada hídrica azul e que isso também vai refletir positivamente, reduzindo a pegada hídrica total desse produto leite. Aqui nós vemos as pegadas por tipo de consumo de água azul, então a irrigação, a dessedentação e o produto. Nós vemos que a água no produto é a menor porcentagem, foi a menor pegada, a dessedentação 3,63 no grupo 1 e 3,43 no grupo 2. Essa menor pegada hídrica azul de dessedentação no grupo 2 se explica pelo menor consumo de água que nós verificamos no grupo 2. Aqui nós temos ao longo do período de lactação, que foi de abril a dezembro, vemos aqui os consumos médios de água de dessedentação por vaca em lactação, ok? E nós vemos aqui a média geral, ou seja, no grupo 1, a média geral de consumo foi 59,6 litros de água dia por animal. No grupo 2, foi 56,7. Então, nós temos uma diferença aqui bastante significativa de 3 litros de água por dia por animal. A diferença entre o grupo 1 e o grupo 2, ou seja, dar uma proteína de acordo com a exigência do animal reflete no menor consumo de água por dia desse animal, o que vai refletir positivamente na redução da pegada hídrica também. Como conclusões desse estudo, a manipulação do teor de proteína bruta da dieta melhorou a eficiência hídrica do produto leite, em todas as dimensões da pegada hídrica que nós calculamos, verde, azul e cinza. Portanto, a prática nutricional proposta mostrou-se viável como ação mitigadora, tornando mais vantajosa a relação litros de água por quilograma de leite. O estudo também contribui para o fornecimento de parâmetros de referência sobre os consumos de água na produção de leite. Ainda uma área com poucos dados no Brasil, né? Nós vemos aqui alguns usos que nós calculamos, esse tipo de informação, água consumida durante a ordenha, água consumida por uma vaca em lactação, água consumida através dos alimentos, é uma informação escassa na literatura brasileira. Pesquisas futuras devem continuar explorando a relação entre nutrição animal e eficiência hídrica, além de outros aspectos produtivos, como a genética dos animais, o tipo de sistema de produção
e uso de efluentes, ou seja, como todos esses aspectos vão impactar negativamente ou positivamente na eficiência hídrica desse produto leite. As instituições executoras desse trabalho foram a Embrapa Pecuária Sudeste e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, o curso de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal. E um agradecimento especial ao CNPq pelo financiamento desse projeto. Na descrição abaixo do vídeo vocês têm o link onde vocês podem baixar o artigo integralmente, tá? Para leitura, onde vai ter mais informações, outros gráficos e tabelas, e vocês poderão entender o que foi feito por completo no artigo. No mais, eu agradeço a atenção de vocês em mais essa vídeo pesquisa. Se vocês ficarem com dúvidas sobre essa apresentação ou após lerem o artigo, deixe seu comentário aqui no canal. Vai ser um prazer responder e elucidar alguma dúvida que vocês tenham para a gente poder internalizar cada vez mais esse conceito de eficiência hídrica na produção animal e podermos ter uma produção de leite ambientalmente mais correta em termos de uso da água. Faço convite para vocês continuarem acompanhando o canal e inscreverem-se no canal. Notícias diárias vocês também podem ter acompanhando a mim no Twitter ou no LinkedIn, onde diariamente são postadas informações relacionadas a essa temática. Agradeço a atenção e até uma próxima vídeo pesquisa.